bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, estamos agradecidos a Ti pela vida, pela força, pela graça. O Senhor mais esta vez teve misericórdia de nós, concedeu-nos a oportunidade de estarmos mais uma vez em Tua casa. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, é uma grande alegria. O irmão Brana foi um dos que amou muito vir à casa do Senhor. Todos os profetas, todos os cristãos, todos os que temeram o Teu nome, amaram vir à Tua casa, amaram a reunião solene, amaram a reunião de adoração da palavra. E nós temos o nosso privilégio nesse dia. Pedimos o perdão de nossas falhas e que o Senhor possa continuar nos ajudando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Bem? Todos bem com Jesus? Amém. A todos que assistem pela internet também, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Todos são bem-vindos, bem-vindas. Aqui o irmão Jeremias Rodrigues avisa que não estará nos cultos de hoje, pois teve que ir a Porto Velho e pede oração. Então Deus ajude o irmão Jeremias onde ele está. Nós vamos continuar a leitura da mensagem, mas antes temos algo mais, né? Temos bebê para dedicar, Rebeca Facundo Conrado. As passagens para o Alto Paraíso, sábado, né? Está já à disposição dos irmãos. Assim que terminar o culto, o irmão Antônio vai fazer o trabalho ali para nós, tá bom? Nós vamos sair daqui, se Deus permitir, 4:30 da tarde, 16h30. Tá? É isso, né? Ah, tá. E quanto à nossa ida para Rio Branco, domingo que vem é 13, a gente precisa decidir já se tem número suficiente de gente para ir. Vamos pensar no ônibus no de R$210 a passagem, certo? Vamos descartar o outro, pelo menos por enquanto. Vamos trabalhar com a ideia que todo mundo vai no de R$210 a passagem por pessoa, tá? Então domingo que vem a gente precisa fazer a prévia, ver se tem número de gente. Domingo que vem é dia 13, também é dia das mães, também faz aniversário da época que eu cheguei em Ariquemes. Não, eu não marquei o dia, eu sei que é no meio de maio, eu não me lembro se é uma semana antes ou uma semana depois das mães. Então está fazendo mais de 2, né? 33 anos de Ariquemes. Idade de Jesus. Com mais uns 2 que há bem tempo. Então, aí dia 20 a gente precisa estar com dinheiro na mão. É muito dinheiro para a gente fazer graça. Sem vocês pôr a mão no bolso, não dá de fretar não. Então, dia 13 a gente vê se tem número suficiente. E dia 20, aí eu gostaria que já estivéssemos com o dinheiro em mãos. Porque aí já tem pouquinho tempo, a gente tem que ir lá e fechar o negócio com a empresa. A empresa é o J. Félix, não sei se alguém conhece ele. Conhece? Félix, da Mediterrâneo? Eu não sei qual é o ônibus, eu depois posso pedir para ele mandar aí a foto, ou mesmo ver o ônibus, porque ele abriu uma empresa, ele é o intermediário, diz ele que consegue preço ainda melhor do que a própria empresa. Então ele agencia fretes para toda a banda do mundo. Então é ele. E quem quiser ver ele, conversar com ele, ele fica geralmente na rodoviária, ali na agência da
A Marlinha agora virou 2, eu troco o nome dela, a cor de rosa. Ou cor rosa, né? A rosinha. Tem 2 Marlinhas agora. Uma é expresso e outra aviação. Vão ter que me pagar porque eu estava falando o nome dele, esqueci, não pode não. Ai, meu Deus do céu. Por isso que é bom falar na caverna, né? Pode falar o que quiser, não tem problema. Então é isso. Domingo que vem, a gente vê se tem número suficiente. Dia 20, dia 12, que é sábado, Alto Paraíso. Deus permitir, Deus quiser. Às 16h30. R$10 a passagem por pessoa. Essa, quem precisar de uma mãozinha, pode falar com o irmão Antônio ali que ele tem dinheiro para custear a coisa. Não é, irmão Antônio? Então está bem. É isso, né? A irmã Franciele, né? Cadê a Franciele? Está ali. Trouxe saudação do pastor Márcio, lá da região de Curitiba, lá da região do pastor Francisco Rodrigues de Mello. É isso? Tá certo? Vamos cantar um corinho? Corinho, sublime graça, né? A graça, a assombrosa graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz Glória a Deus. Senhor, nos ajude mais esta vez, para a honra e glória do teu nome. Amém. Teve o culto no Cujubim ontem também, né? O irmão Tiago Ladaga foi para lá. Cadê a missionária? Está ali? Todo mundo? Mandar lembrança também, com certeza, né? Sempre mandam. E a menina bonita foi também, né? Você viu a irmã que chama-se de menina bonita? Ah, não estava não? É assim mesmo. Então, irmão, ele, a irmã Rebeca e a... Não, meu Deus do céu. Agora eu misturei tudo. Vocês podem vir aqui à frente? As duas é Rebeca, né? Eu perdi agora. Débora, é. Pode vir aqui, por favor. Dá para fechar. Pode querer ficar aqui? Aí você tira você. Vê se vocês não põem o dedo na lente da máquina, não, que aí toda vez em suja. Ai, que coisa linda, né? Débora, né? Daqui é a Rebeca Facundo. Facundo mesmo pronuncia. Conrado. Moíra, quer dizer algo para Deus? Só que estou muito feliz, né? Com meu casamento, com a minha esposa e agora mais essa bênção, né? Nossa vida. Só tenho a agradecer a Deus a tudo. A tudo. A igreja, a tudo. Agora a nossa igreja lá em Alto Paraíso ficou bem mais fácil. É só agradecer.
Irmã Débora? Tá bom. Vamos então. Vamos lembrar, gente, que dedicação não é batismo, viu? Todo mundo sabe disso. Em consciência não é um batismo. É um hábito, algo, eu acho que muito grande. Toda a bênção que você recebe, você apresenta ela a Deus, muito mais um bebê, um filho, uma filha, né? Eu acho que é algo muito grande, então a gente apresenta a Deus a bênção, a criança, o bebê, mas não substitui o batismo. Nós sabemos pela Bíblia, pela palavra, pela mensagem, que os bebês não têm pecado. Eles são automaticamente limpos pelo sacrifício da cruz. Quando eles chegarem à idade adulta, da consciência, aí sim eles precisam arrepender e pedir o batismo pela própria força deles. Mas até então, eles são perfeitos diante de Deus. O Calvário fez tudo isso. Não importa, o irmão Brana disse, não importa em que lugar um bebê nasça. Se ele sair dessa terra, ele vai para a presença de Deus. Aí perguntaram, vai para a noiva? Não, se for predestinado para a noiva, sim, senão é a salvação comum. Mas nenhum bebê se perde, segundo a Bíblia e segundo a mensagem, segundo o irmão Brana. Então nós não estamos dedicando no intuito, né, assim, ou na ideia, na intenção de que seja batismo. E batiza as pressas, aquela coisa toda, não existe isso. Isso é uma doutrina, de outra doutrina que tem por aí, né? Nós dedicamos, apresentamos a Deus, pedimos a Deus a bênção, a misericórdia. Começamos a oferecer o sacrifício pelos filhos desde antes até mesmo da concepção. Você já vai pensando, virar filhos, que Deus tenha misericórdia, que Deus proteja, que Deus guarde. Jó, ele mesmo não sabendo o que seus filhos estavam fazendo, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício pelos filhos. Então Jó é um grande exemplo. Temos mais exemplos, mas Jó é um exemplo clássico de que ele pedia orações, fazia intercessões pelos seus filhos. E é a nossa vez agora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, um dia o Senhor disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Aqui está a Rebeca Facundo Conrado. Ela veio ao mundo no dia 12 de março de 2018. Ó Deus amado. O irmão Brana disse, se ele pudesse escolher, ele escolheria vir no final, que é a hora da tua vinda. O irmão Brana diz que todos os profetas amaram viver para ver a vinda do Senhor. E a Rebeca tem nascido nesta era, nesse dia, nesse tempo. E seus pais, e juntamente nós como igreja, estamos dedicamos a Rebeca Facundo a Ti nesta hora, Deus. Seja com ela nos seus dias. Se houver o amanhã, quando ela tomar consciência, ela vir a entender, que ela possa reconhecer que o Senhor é Deus, que ela possa ser uma que busca o nome do Senhor, que ela possa ser uma que venha reconhecer a Tua grandeza, ó Deus amado. Favoreça para elas, livra elas de todo mal, de todas as pragas desta era,
que ela possa crescer saudável. Ajude seus pais a cuidar dela o melhor possível. Ó Deus, e que o Senhor tenha tudo de bom para ela. Sim, Senhor. O Senhor pode guardar uma pessoa desde o seu nascimento. O Senhor pode guardar uma pessoa para o teu reino. Então guarde a Rebeca, ela está dedicada a Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Completa para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a presença de todos que estão adorando conosco. Graças a Deus. Nós vamos então ler um pouquinho na mensagem Como Poderei Vencer? É a grande pergunta, né? A gente pergunta como poderei ficar rico, como poderei comprar minha casa, meu carro, como poderei ser bem rico mesmo. Há muitas perguntas na vida. O irmão Branham fez essa, como poderei vencer? Então é uma grande pergunta para nós. Outro dia eu fiz uma confusão aqui do parágrafo que eu parei, mas por segurança vou começar no 26 e não no 27. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ontem eu estava lendo um pouquinho na Bíblia e Neemias, quando ele foi edificar o templo, ou melhor, os muros, né, reparar a cidade, os muros da cidade, então ele teve um tempo muito difícil, uma resistência muito grande. E nós, para nós vencermos, sermos vencedores, nós temos que lutar. Tem muita gente que pensa, eu me batizei, eu posso, como diz o ditado comum, me afrouxar. Não. O irmão Branham disse, à medida que você começa a crescer em Cristo, o inferno todinho aponta suas armas contra você. Quando a pessoa está bem, está naquela paz, não tem nenhum tormento na vida, tudo bem, há o tempo de paz, sim, Deus nos dá a paz. Mas a luta faz parte da vida cristã. São Paulo disse, no mundo tereis aflições,
tendes bom ânimo, e todos os que querem viver piamente em Jesus padecerão perseguições. A gente mesmo critica as pessoas que querem viver mais perto de Deus, a gente mesmo, a própria igreja, né? Nós mesmos. E, então é uma luta. Então a pergunta: como poderei vencer? Se a gente pudesse gravar algumas frases, alguns dizeres do irmão Brana, para ele ficar repetindo automaticamente na mente da gente, no dia a dia, ajuda. Às vezes você dá aquele ímpeto de qualquer coisa que não vem de Deus, aí você lembra de Brana disse, algo que o Senhor Jesus disse, e aquilo te dá aquela força para você caminhar, para você vencer. Como poderei vencer? Parágrafo 26 em diante. Irmão Brana diz assim: e se eu não estou enganado, o ministério do qual eu estava falando há uns poucos minutos atrás, o Espírito Santo veio e revelou todas essas coisas. Ele disse como isso aconteceu, ele disse o que ele fez, como isso aconteceu e como iria acontecer. Tudo que tem tomado lugar desde então, mesmo no caráter de sua família e tudo sobre isso, ele disse que isso está terminado. O ministério, o ministro está sentado aqui, bem aqui do lado direito. Poderia você simplesmente levantar sua mão, Senhor? Lá está. Ele e sua esposa. Exatamente. Agora mesmo. E aqui está o irmão Daucha sentado neste momento. O irmão Daucha estava doente no hospital. Os nossos irmãos nos hospitais também, vamos lembrar deles. Ou em casa, recuperando, não sei. Que Deus ajude cada um. Aí o irmão Brana com pressa, querendo ir rápido para ver o irmão. E o irmão Brana disse: não, você vai cumprimentar ele na rua outra vez. Então o irmão Brana disse: foi um troféu da graça de Deus. Um troféu da graça de Deus. Glória a Deus. Um homem de 91 anos de idade. Oh, não é ele maravilhoso? Aquelas coisas que foram, que são e que hão de vir, 1, 2, 3 testemunhas, as coisas que foram, o que você tem feito e as coisas que estão acontecendo agora, e as coisas que acontecerão, e cada vez exatamente em linha com a palavra, em linha com a palavra. Guarde isso, em linha são frases pequenas. Eu tenho vontade de ter condições de gravar bastante, mas um pouquinho a gente lembra de vez em quando, mas em linha com a palavra. Isto é somente Deus que pode fazer. Somente Deus que pode fazer. Oh, não está você tão feliz por essas coisas? Amém, estamos felizes, graças a Deus. Pela palavra, é o grande segredo, é a palavra de Deus. Se eu vir aqui e falar de outras coisas, não terá sentido. Temos que vir aqui e falar desta grande dádiva que é a palavra de Deus para nós, neste dia. Quando você estiver bem agitado, nervosa, preocupada, pega a Bíblia, uma mensagem e lê um pouquinho. Leia um pouquinho. Né? Tem coisa que é somente Deus que pode fazer. Você não pode pôr a mão, você não pode ir lá mexer com aquilo, deixa Deus fazer. Né? Isto é somente Deus que pode fazer. Vai ver o que é para você fazer. Às vezes a gente deixa de fazer o que é para a gente fazer e quer fazer o que é de Deus fazer. O que é de Deus fazer, Ele não deixa ninguém botar a mão. Não mexe que morre. Agora, o que é para a gente fazer, Ele não fazer.
É aquilo que tem que fazer. Ele deu uma parte que é para nós. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, é um exemplo bom. O que ele mandou fazer? Ele falou para o pessoal tirar a pedra. Foi? Assim, né? Aí todo mundo pode tirar a pedra do sepulcro. Quando foi para chamar ele à vida, quem chamou? Ele mandou alguém fazer? Não. Ele mesmo gritou: Lázaro, sai para fora. Mas ele não desatou as correias que estavam amarrando Lázaro, não. E fora, agora desata a correia dele. Passa, agora é com você. A gente às vezes não consegue saber o que é para a gente fazer. Toda vez que eu lembro de Lázaro, eu lembro de uma bobagem lá do meu pai, né? Um tio dele, irmão da minha avó, da avó materna, eu não o conheci. Meu pai que o conheceu bastante, né? Aí dizem que ele tinha perna torta. E se eu falar mais perto vai ficar melhor ou não? Hoje meu ouvido eu dei uma bobeira com eles quinta-feira e acabou não. Tá de um jeito que eu estou aqui. Mas tá bom, deixa eu lá. Aí ele tinha a perna torta, ele morreu, claro, né? Estavam lá velando ele. E lá às alturas da noite, amarraram ele com tira de pano, e naturalmente esse pano daquele tempo lá, eles usavam aquilo até apodrecer mesmo. Quando foi a altura da noite, que a tira arrebentou e as pernas dele voltou pro cá. Então todo mundo correndo no velório, né? Aí quando eu lembro de Lázaro, às vezes eu lembro desse caso aí. Mas foi o povo que teve que desatar o Lázaro. Jesus mandou tirar a pedra, foi lá e chamou ele à vida e mandou que o povo fizesse. Então isso é somente Deus que pode fazer. Às vezes quando a gente tem problema, a gente começa a buscar aqui, buscar outro lá, buscar outro para lá. Faz tempo que eu não leio com quem é que foi que alguém mandou ir consultar um outro Deus para lá. E aí o profeta disse: olha, não há Deus em Israel, para que vai ficar correndo para lá e para cá? Aí vai num benzedor, vai em outro, e arruma aquele desespero e não chega a lugar nenhum. Só vai acumulando aquilo que não deve. Então, dia que você crer na palavra de Deus, você vai ser ajudada, vai ser ajudado. Vai ser, né? Graças a Deus. Isso é somente Deus que pode fazer. Não está você tão feliz por estas coisas? Agora, a razão pela qual eu estava tomando só um pouquinho de tempo extra, Billy tinha que ir buscar a sua esposa e o bebê. E ele disse: papai, não comece a pregar enquanto eu não voltar. Então eu penso que ele já chegou agora. E de qualquer maneira eu não devo ter muito tempo. Eu estou tentando afastar-me destas 4 horas de esforço na qual eu coloco todos vocês debaixo e fazer isso passar a ser 35, 40 minutos. Vê você? E tentar conservar isto. Agora, eu fui criticado certa vez em Chicago. Eu gastei cerca de 30 minutos ou algo assim. 35 minutos. E no último domingo à noite, isto foi somente uns 45 minutos. O Billy disse: o Senhor está realmente se aperfeiçoando, papai. Glória a Deus, estou orgulhoso do Senhor por isso. A irmão Brana mais o irmão Billy Paul tinha uma relação muito amigável, né? Muito boa. A irmã Dayana avisou que não vai estar na igreja, é isso, né? Não, tu está aí. Amém, ótimo. Isso. Senhor Jesus disse, é muito bom. Deus abençoe, irmão.
Não, é que eu não tinha te visto. Quando eu fui anunciar, que eu fui olhar e te ver. Bem, talvez nesta manhã, para fazer uma pequena classe de escola dominical, eu não quero vos segurar muito, para que então vocês possam sair e irem almoçar e quem consegue, não vou dizer adivinho, porque adivinho não tem muita coisa com Deus não, mas quem consegue decifrar outra coisa que deve fazer, possam sair e irem almoçar e não, é algo além disso. Quem consegue? Tá, mas tem isso também, mas tem outra ação aqui muito importante. Oi? Descansar. Quem arrisca? Quem arrisca mais? Arrisca. Almoçar e voltar nesta noite para o serviço. Aí tem algo aqui. Orar. Almoçar e orar. Às vezes a gente não faz isso. Está vendo aí? Para que então vocês possam sair e irem almoçar e orar e voltar nesta noite para o serviço de curas. Nós vamos formar uma fila de oração nesta noite e orar pelos enfermos. Glória a Deus. Agora, se você conhece qualquer pessoa por aí, em qualquer parte, que está doente e deseja receber oração, você os traga aqui nesta noite. Bem? Que Deus possa nos ajudar agora e à noite, o tempo todo. Agora, se você tem que trazê-los de qualquer forma, traga-os aqui. Bem? Esta é a coisa principal. É trazê-los aqui nesta noite. Todos nós poderemos nos ajuntar. Deste modo, é difícil fazer chamadas indo de lugar em lugar. Então você esquece alguém e fica com um sentimento de culpa. Mas se eu posso juntá-los todos em um só lugar, então eu posso orar por eles. O irmão Branham também ficava com um sentimento de culpa. Né? Todos nós temos esse sentimento. Culpa. Não fez de jeito, não fez como deveria. Por isso a Bíblia diz que Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Por isso que ele intercede, porque a gente não consegue fazer a contento as coisas. Né? Por isso as pessoas que têm o ministério da acusação, eles acham motivos de sobra para acusar qualquer cristão. Porque nenhum cristão consegue fazer tudo do jeito que precisa fazer. Aí tem esse povo por aí. E outro dia a gente está lembrando dos anjos caídos. Nós temos uma legião de anjos caídos. E eles não assumem que caíram. Eles acham que estão melhores do que nós. Ou melhor do que os que estão de pé. Mas são anjos caídos. E nós, às vezes, damos muito valor à palavra desses anjos caídos. Nós damos muito valor às palavras deles. São anjos caídos. Caíram da graça e não sabem. Caíram da presença de Deus e, por não saberem que caíram, por não terem consciência, continuam arrogantes, justos, perfeitos, fazendo tudo certo. Mas são anjos caídos. E temos que lutar contra essa legião de anjos caídos por aí. Então, se qualquer um que se atreve a exercer esse ministério de acusação, qualquer um que você põe ele na balança é merecedor de morte. Qualquer um. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas a graça é pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, se você desejar, se a pessoa deseja receber oração,
você diz, elas receberão? Oh, certamente elas receberão oração. Traga-os aqui. O Senhor permitindo, estaremos aqui para orar por todos. Porque eu sinto que aquela terceira puxada está começando a movimentar-se. Vê você? Está dentro de mim agora. Eu desejo orar por todos. Glória a Deus. Nós temos que pregar o Evangelho. Às vezes a gente não faz isso. Como que para todos, todo mundo tem que ouvir o Evangelho. Agora quem vai ser salvo depende da mão de Deus. Depende do trabalho de Deus com cada um. Então o trabalho é pregar para todo mundo, é orar para todo mundo, é apresentar todo mundo a Deus, é falar das coisas boas de Deus. Isso aqui é o Evangelho. As boas novas de salvação. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. Se a gente, de vez em quando a gente fala alguma coisinha aqui, outra lá, não sei se temos exagerado, mas ficar falando das coisas ruins do mundo não é o Evangelho. O Evangelho é as coisas boas de Deus. Ou as coisas de Deus. Todas as coisas de Deus são boas. São as coisas de Deus. É a palavra de Deus. Se lembrar do momento que Abraão alcançou a misericórdia com Deus, a hora que Jacó alcançou com Deus, a hora que Sara foi transformada, já imaginou? Que momento! Já imaginou? Já parou para pensar? Como diz o pastor Mauro, pausa para pensar. A Sara, uma velha, uma senhora já de idade, estéril nova, de idade então, e de repente, uma jovem. É o arrebatamento. É a igreja. Foi secando, mas lembra disso. Aí se a gente ficar lamuriando que está secando, mas não lembrar para que está secando, a gente perde. A gente perde o importante do fenômeno, do mistério. Para que ela foi secando? Para ser renovada. Para acabar todas as forças dela. Tudo que era dela acabou. Agora ela era um produto da graça de Deus. O Abraão, muito macho, muito homem, mas secou também. E o que a Bíblia disse? Que desceu tanto que a Bíblia faz lá um exagero lá no acontecimento com Abraão. Sua masculinidade está lá nas palavras bem. Quem sabe do que se trata sabe o que está falando. Aí agora é Deus que fez. Enquanto ele fez com a força dele, com a força de Sara, saiu Ismael para persegui-los até hoje. Mas quando foi a mão de Deus, veio Isaac, que é o filho da promessa. Então para que secou? Para que chegou a esse ponto? Para que Lázaro morreu? Para que a torre de Siloé caiu na cabeça daquela gente? Para mostrar a glória de Deus. Aí a gente fala uma parte e não fala outra. Então vamos, está seco. Glória a Deus. É sinal que está perto de reviver. É sinal perto da transformação. Vai esgotando todos os recursos humanos. Aí você tem que entregar-se totalmente a Deus. Deixar o principado nos seus ombros. Lançar sobre ele todos os seus desejos. Lançar sobre ele todas as suas preocupações. Não importa a sua idade. Coloca nas mãos dele. Confia nele. E ele tudo fará, diz a Bíblia. E ele tem feito por nós. Tem feito por nós. Glória a Deus. Veja. Agora vamos ver nesta manhã uma velha e familiar escritura que eu apanhei às pressas ontem à noite, estando com muito sono,
e anotei umas poucas escrituras mais para acompanhar. E tomando como uma espécie de comentário, que eu ouvi um irmão certa vez usar esse texto, e eu pensei, eu anotei e pensei, bem, eu creio que vou anotar isto, porque isto pode ser útil. Muitas vezes nós fazemos isto. Eu observei que muitos de vocês aqui têm um pedaço de papel. Tem gente que incomoda com certos objetos. Mas nas reuniões do irmão Brana, ele elogiava as pessoas que faziam anotações. Ele elogiava as pessoas que escreviam. Ele elogiava, pedia, mandava as pessoas, traga as suas anotações, seus papéis, seus cadernos, o que for, e anotem. Então, às vezes a gente tem que ficar tão... Você está no espírito do culto, está reverente, está anotando, está acompanhando, está ajudando. Esse é o culto. Esse é o culto. Eu observei que muitos aqui têm um pedaço de papel. E um ministro pode estar dizendo alguma coisa. E você anotará aquela observação. Quando algo tocar dentro de você. Então, se o Espírito Santo está fazendo aquilo, então você começará a construir daquele próprio ponto lá uma mensagem para o Senhor. A gente não consegue lembrar de tudo, mas você anota e de repente você começa a ouvir algo e você parte daquele ponto que você já ouviu, que você anotou, e você começa a construir daquele próprio ponto lá. Maria passou por momentos muito difíceis na vida. A Maria, mãe do Senhor. A Bíblia diz que ela conferia o que estava acontecendo com o que estava no seu coração. Às vezes a gente fica tão alheio ao nosso ajuntamento, tão alheio ao que o Senhor tem feito por nós, que aí quando aparece alguma coisa brilhante, ou alguma coisa que brilha, o irmão Brando diz que gosta de coisa que brilha é mão pelada, né, aquele bicho. E o cachorro dele, acho que gostava de caçar mão pelada, é isso? É que não podia ver uma coisa brilhando que ia atrás. Por quê? Porque fica alheio, vai ignorando o que acontece aqui. Vai ignorando, e vai ficando vazio, e com aquela fome, com aquela busca. Aí qualquer brilho que parecer está correndo atrás. Porque não tem um ponto aqui para partir, não. Tudo bem, mas tem isso aqui, ó. Aqui tem isso. Aqui está. Aqui está. Aí depois você joga uma orquídea fora. Eu gosto de todas as flores, mas tem aquelas que são mais valorizadas. Joga uma orquídea, né, como diz o irmão Brando, e vai pegar uma margarida. Uma flor bem comum. É o que às vezes a gente faz. Então você começará a construir daquele próprio ponto lá uma mensagem para o Senhor. O irmão Brana viu um maço de cigarro e dele tirou uma mensagem poderosíssima. O irmão Brana viu um cartaz escrito: isso aqui é vida. A vida começa depois de não sei o quê. E ele pregou a mensagem de vida e disse que o salmista disse a sua benignidade é melhor do que a vida. Melhor do que tudo, a benignidade de Deus. Então ele já tinha todo um repertório, todo um assunto, e quando ele bate o olho naquela frase, ele constrói uma mensagem a partir dali. É muito importante. Agora, quando nós estamos vazios, aí nada toca em nós. Aí nós temos que estar saindo correndo, por aí, e tem as pessoas para atender essa demanda.
Tem as pessoas aí para atender esses mãos peladas aí que ficam atrás de coisas que brilham. E isso é certo. Eu observo nas reuniões, seja onde for que eu vá, as pessoas e os pregadores simplesmente anotando. Isso está bem. Nós estamos aqui, é para isso que estamos aqui. É para tentar ajudar um ao outro por estes caminhos. E agora vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, nas eras da igreja. Repetindo a era da igreja. Mas agora estamos, eu poderia tomar este único texto e como o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, pregar sobre ele 100 anos e nunca conseguir extrair fora o que tem nele, porque nesse único contexto, porque nesse único texto, como todos os textos da Bíblia, estão todos lançados juntos. E eu quero tirar o meu tema desta manhã. Como poderei vencer? Glória a Deus. Pegar um único texto, ficar com ele 100 anos, só com ele. O irmão Brano uma vez pregou sobre o Jó na cinza. Aí parece que alguém foi implicar com ele, falou assim, ainda está convertendo gente, vamos continuar. Está dando resultados, vamos continuar. Como poderei vencer? Agora eu escolhi isto, porque eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito morrer. Temos que continuar em avivamento. Avivamento constante cada dia. O avivamento é na sua alma. O avivamento é no seu coração. Quando você toca na palavra, ou a palavra toca em você, sai água, sai gozo, sai cura, sai paz, sai tudo de bom de Deus para você. Isso é estar avivado. É não estar morto, estar vivo, estar amando a palavra, estar sentindo o paladar da palavra, o gosto da palavra. A palavra tem gosto. A gente sente com a alma. O profeta Jó disse, a minha alma o sabe muito bem. Você sente a palavra gostosa. Você sente ela viva na sua alma, no seu coração. Isso aqui é avivamento. Não é barulho. Pode ser que às vezes façamos bastante barulho também, não importa. Tem vezes que Deus dá para nós um reavivamento mais do ponto de vista humano. Mas tem vezes que Ele deixa a gente na caverna e passa aquela brisa fria, aquela brisa calma, fresca, e ali está Ele. Às vezes Ele não está no trovão, às vezes Ele não está no relâmpago. Com Elias Ele se apresentou na hora da calmaria, na hora que tudo parecia bem calmo. Na hora que o irmão Brano estava descendo daquele monte, que é a nevasca, né, a chuva ia acabar com tudo, ele começou a descer do morro, lá da montanha, para ir lá para o acampamento, já disposto, se eu não sair daqui, eu não saio mais. Vão demorar a me encontrar. Aí a avó disse, volte para onde você estava. Volte para lá. Fazer sozinho. Sozinho. Quem mais estava com ele? Ninguém mais. Sozinho. E Deus falou com ele. Mas às vezes nós estamos com a nossa cabeça tão cheia de tanto cuidar do mundo que nenhuma palavra toca na gente. A gente vai ler a Bíblia e não recebe nada. Vai ler a mensagem, não recebe nada. Ajoelha para orar, não recebe nada. Mas o defeito não está na palavra, está na gente. A palavra, toda vez que ela é tocada, ela produz vida. Vida, a palavra nunca esteve com o defunto. Jesus não tem lembrança que ele acompanhou o funeral? Velório, ele chegava e ressuscitava o morto.
É gente que gosta de morto, né? Ele diz, deixa os mortos ressuscitar, os mortos vêm e sigam. A gente que tem uma bagagem muito grande de chorar o morto. Por que o vivo não vem para a igreja? Por que o vivo não vem buscar o Senhor? Por que o vivo não vem invocar o nome do Senhor? Depois de morto, a gente quer colocar ele no céu? Tudo bem, os parentes é um ente querido, mas de forma doutrinária? Não, é paganismo. É um ente querido, todos nós amamos nossos entes queridos, não importa quem eles sejam, nós amamos nossos amigos, nós amamos as pessoas com as quais nós convivemos. Mas de maneira doutrinária, jamais. Jamais. Não tem nenhum efeito esse choro, esse dizer, está no céu, é tão bom. Não. Ele buscou a Deus, invocou a Deus em vida, rendeu-se a Deus, deu a sua vida a Jesus. Se não deu, não é por ser bom. É como diz o pastor aqui outro dia, né? Eles dão de show na maioria, mas seria em vão a morte do Senhor Jesus? Não, a morte dele não foi em vão, o pecado. Eu estava lendo esse dia uma mensagem, acho que é Apocalipse, não me lembro qual deles. O irmão Brana disse, me pique aos pedaços, me corte, me torture, mas não me deixe chegar no trono branco sem o sangue de Jesus. Não me deixe chegar diante do trono sem a misericórdia. E o irmão Brana mostrou que é horrível o trono do julgamento. Não é isso, o inferno é aqui mesmo. Até a gente já pegou esse hábito. A gente não sabe o que é o inferno. A gente não sabe o que é chegar diante de Deus. Você acha que é fácil chegar aqui diante da lei? Diante dos juízes, diante dos magistrados? Vamos desconsiderar o contexto atual, mas vamos considerar a coisa como é? Você acha que é fácil chegar diante de um trono de julgamento? Agora imagina o trono de Deus, a gente quer reduzir o trono de Deus a nada. Não, é o inferno aqui mesmo, você está pagando. Não, isso não é nada. O irmão Brana disse que o câncer, né? Todo mundo já leu isso? Nós já vimos. O câncer, não lembro qual mensagem está. O câncer é considerado como uma dorzinha de dente em relação ao que está para vir sobre a humanidade. Um câncer é uma dorzinha de dente. O melhor do mundo, o lixeiro da Colgate em relação ao céu. Você está lá no melhor do mundo. Eu acho que aqui não tem nenhum de nós assim, socialmente falando, fisicamente falando, humanamente falando, no melhor do mundo. Estamos no melhor do mundo porque nós somos satisfeitos. Mas do ponto de vista social, financeiro, econômico e tal, nós não estamos no melhor do mundo. Mas se algum dia você vê um lugar desse, você dá uma lembradinha do irmão Brana. O irmão Brana disse que isso aí é como o lixeiro da Colgate em relação ao eterno. O que Deus fez para nós é muito melhor, é indescritível. Nenhum ser humano consegue descrever o que Deus está preparando para nós. Aí ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o que não crê vai ser condenado? Não, a Bíblia diz, já está condenado. Já está condenado. Presente. Creu, está absorvido. Não creu, já está condenado. É questão de horas para ver os efeitos da condenação. É questão de dias. E a Bíblia diz que aquele que morre sem Deus, ele não tem onde morar lá. Ele não tem casa lá. Já pensou uma pessoa sair daqui das melhores mansões, do melhor do mundo, e daí um estalo, ele não tem mais nada, não tem mais onde morar. Ser um indigente, não tem nada. Aí você vê um Lázaro lá no seio de Abraão, desfrutando da glória de Deus. Aí vai ver aquela senhora de mais de 90 anos de idade, como uma jovem. Não como uma jovem querendo suicidar por causa de problema. Uma jovem perfeita. Já imaginou? Pare para pensar sobre o Evangelho. Não troque nada, por nada, por nada.
por nada a palavra de Deus, o privilégio de você ser cristã, ser cristão. Veja, como poderei vencer? Agora eu escolhi isto, porque eu penso que é tempo de nunca deixarmos o reavivamento do Espírito morrer. Às vezes a gente deixa de vir a um culto, deixa de vir ao outro, e o irmão Branham diz que a pomba vai aumentando a distância do seu voo. E chega um ponto que ela não volta mais. Chega um ponto que o irmão Branham diz que a gente cruza a linha de segurança, a linha da misericórdia. Ele disse, há uma linha, há uma divisa entre a misericórdia e o juízo. O irmão Branham diz que é algo terrível para um homem, uma mulher, um menino, uma menina, uma moça, um rapaz, cruzar essa linha. Esaú cruzou essa linha e ele não teve como voltar. Ele chorou depois. Você vê crentes desviados chorar, querendo voltar. Se as coisas estão difíceis para você, se arraste. Se arraste, mas não saia da fila. Se arraste, mas não saia da fila. Você pode chegar e dizer, Senhor, não fica lamuriando no púlpito, não. Eu espero que eu diminua, né? Mas venha se arrastando e enalteça a glória de Deus. Exalte a Deus. Clame a Ele, exalte a grandeza dEle. Mas não saia da fila, não. Às vezes a gente sai da fila porque a igreja está fria. Quem é que esfriou? Só se foi você, porque tem muita gente com fé aqui. Tem muita gente. E se tiver só um, a gente canta um hino e a gente esquece dele. Se no arrebatamento subir somente 1000, um deles sou. Se subir somente 10, 5, se subir um, esse sou eu. Elias tinha uma convicção tão grande da sua relação com Deus que disse, Senhor, só eu fiquei por profeta. Foi uma arrogância dele. Que o Senhor Deus disse para ele, não, Elias, tem mais 7.000 aí no reino que não dobraram seus joelhos a Baal. Elias, que era só ele estava sozinho. Já imaginou? Não tinha companheirismo cristão. E no entanto ele permaneceu fiel. Aí você está sozinho no mundo. Puxa vida, acabou tudo. Não, e você? Você vale mais do que o mundo todo. Você vale mais do que todas as minas de ouro, todos os poços de petróleo, todas as fontes de água potável, todas as fábricas de carro, de avião, de joia, de roupa, do que você imaginar. Você vale mais do que você permanecerá. E tudo isso que nós vemos será queimado, será como palha, será como estopa no dia do fogo. Pega o estopa, fala da facilidade de incendiar, né? De pegar fogo. A Bíblia diz que é estopa no fogo. O fogo está aí chegando. E você permanecerá, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não é isso? Vocês pisarão as cinzas dos ímpios. Você já imaginou? Pisar as cinzas dos ímpios? A Bíblia disse isso. Qual profeta que disse isso? Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. E pisareis as cinzas dos ímpios. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E saireis e andareis como bezerro do cevadouro. Gordo, alegre, bonito, feliz. Não é bezerro do cevadouro? Não fala de pasto bom, comida boa? Tudo é aplicação da coisa. Mas pisar a cinza dos ímpios, nós admiramos eles demais. Eles têm um sucesso. Nesse encontro eu disse para o rapaz do hotel lá, mas o reino deles, esse é o reino deles. Deus deu para eles aqui. Às vezes a gente fica brigando, não deixa eles aproveitar. Eu gostaria, se alguém encontrar na mensagem, passar para mim, que eu já procurei por todos os recursos possíveis e não consegui. Irmão Brana,
Em uma situação que eu não lembro bem o contexto, um irmão estava demandando alguma coisa assim com outro. O que me gravou foi isso. O irmão Brana disse: deixe isso para lá. Talvez seja tudo isso que essa pessoa consiga durante a sua existência. Nada mais a não ser isso. Então deixa essa coisinha para lá. Isso é uma migalha. Deus deu para ele isso, em outras palavras. Então Deus deu para eles isso, mas fica aqui. Queima depois, não tem lastro, não tem como guardar. São Paulo disse: Ele é poderoso, eu sei em quem tenho crido, não é isso? E que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Cada ação sua em relação a Deus está sendo anotada a seu favor. Agora, cada ação contra Deus também está ali automaticamente já. Está esperando o julgamento, o juízo. Então, meu Deus, o mundo está assim de forma, ainda bem que tem algumas coisas para deixar a gente dar uma olhada para cima. O mundo ficou muito bom para viver, com muito recurso, muita facilidade, e as pessoas estão arrogantes, as pessoas não estão parando para lembrar que existe Deus, as pessoas não estão parando para pensar que tudo isso foi permitido por Deus. Então nós temos que ter algo para nos fazer voltar os nossos olhos para cima, olhai para cima. O profeta Miqueias disse: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nosso descanso é lá. Deus disse para o irmão Breno: olhe mais lá na frente, não fica olhando aqui não. Olhe para lá, olhe lá na frente. Glória a Deus, aleluia. Temos que continuar em avivamento constante cada dia. Paulo diz que ele tinha que morrer diariamente para que Cristo pudesse viver. E nunca devemos deixar que aquele avivamento morra dentro de nós. Dentro de nós. Se você não tiver o avivamento dentro de você, não adianta você buscar ele na outra pessoa, não. As virgens loucas correram e foram até as virgens prudentes e pediram: dá um pouco do vosso azeite. Dá um pouco disso. Elas disseram: vai aonde vende e compra. Você tem que ir direto a Deus. Não é no outro que eu vou buscar. Não é no outro que eu vou buscar o meu azeite. É em Deus. É na palavra. É no poder de Deus. É Ele quem tem o azeite. Ele quem tem o Espírito para nos dar. Não é o outro, não. O outro pode ter bastante para ele, para ela, mas não tem como dar para a gente. Então, temos que morrer, mas a gente fica com uma opinião tão grande e não pede a Deus para matar essa natureza rabugenta, ranzinza, essa coisa terrível. Eu sou assim mesmo, nasci assim. Não, eu nasci com um defeito demais, mas eu luto. Eu choro todo dia buscando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Tenho novo nascimento, tem vida nova, eu quero isso para mim. Aí ficar me reforçando: eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Eu nasci de um jeito e vou morrer de outro, se Deus quiser. Se eu morrer hoje, eu já morro bem diferente do que quando eu nasci. Eu já morro bem diferente do que quando eu era. Então, você não pode deixar. Paulo disse que ele tinha que morrer diariamente. Vai trocando, vai fazendo a transfusão. Não vai ser de uma vez, não. E vai ser às custas de peleja, de trabalho, de oração, de busca, de invocar, trazer para dentro de você. Invocar, trazer para dentro de você Deus, a palavra. E a palavra que Deus deu a você. Para que pudesse morrer diariamente, para que Cristo pudesse viver. E nunca devemos deixar que aquele reavivamento morra dentro de nós. Oh, meu Deus. A irmã Brana cita o versículo, lê, mas a gente vai ler depois, Hoje é 6, 6 de 5, 2018.
Domingo de manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer um pouquinho do avivamento na sua alma? Quer um pouquinho do avivamento no seu coração? Peça a Deus, que a todos Ele dá. O profeta diz, o apóstolo diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos. A gente tem que buscar de Deus. O profeta Oséias diz que nós temos que esforçar e buscar o Senhor continuamente. Não é eu fazer uma reza aqui e ela valer para o resto da minha vida, não. É todo dia. Orai sem cessar. Trabalhai dia e noite. Orar sem cessar. Lá no seu trabalho, você ora. Ninguém precisa saber, ninguém vai saber. Não precisa ser aquele crente chato, não. Tem crente que é chato. Jesus não era um crente chato. Eu não entendo que Jesus foi aquele crente chato. O irmão Brana e tantos outros. Não. Tem aqueles crentes xarope. Não é isso. É a vida cristã. Você e Deus. É um lugar secreto. Só você sabe dessa mesa diante de você ali. Só você está vendo aquela mesa diante de você. Ninguém mais está vendo. E você está comendo dela ali o tempo todo. Você está fazendo seu trabalho, está sendo o patrão que é, ou o chefe, ou o empregado, o que for a sua posição social. Mas tem uma mesa lá, contínua para você. Você come dela diariamente, o tempo todo, o maná celestial. É bom demais, é gostoso demais. O meu cálice transborda, disse Davi. Disse Davi. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. À noite hoje nós não vamos ver casamento não, viu técnico? Tá? Nós vamos ver o que faz aí. Nós vamos ter a reunião agora, daqui a pouquinho. Reunião ministerial. Sim. Já, agora o irmão Antônio vai atender você. Dia 12, sábado. Sábado agora, sábado próximo. Dia 12, se Deus quiser. E quem for pode ir que tem cadeira dessa. Daqui mais um tempo nós vamos fazer uns bancos, se Deus quiser. Então está no projeto aí de gente fazer os bancos mais assim, mais razoável, né? Mas sempre eu falo, qualquer irmão que precisar de vir para a igreja e precisar de um atendimento diferenciado, nós temos consciência disso. Nós temos o melhor, mas tem condição de dar uma abrandada na dificuldade. Qualquer irmão que precisar, não precisa de justificar. Eu preciso. Tudo tem que ser feito previamente. Na hora sim, só quando a gente tiver o poder da palavra falada, mas ele não vai ser usado para isso, né? Mas tem que ser previamente, qualquer um pode pedir. Eu preciso de algo, pelo menos, mais razoável, melhorzinho um pouco. Né? O Geraldo, lá, né, irmão Geraldo Fernandes? Está alugado lá as cadeiras, né? Isso. Nós alugamos 60, né? Eu acho que dá, né? Meia dúzia com 0. Isso, 60 cadeiras. Tem mais os bancos. Tem uns que aguentam ficar em pé. Então vamos lotar lá, se Deus quiser. Tem um aviva lá, se Deus quiser. Bobo é quem não vai, né? Vamos lá, gente. Então tá. Deus quiser, né? Deus quiser. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Maravilhoso. Maravilhoso. É a pequena manjedoura, mas é isso, né? Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela graça, pela misericórdia. Guarda-nos neste dia. Guarda-nos para o culto da noite, se ainda estivermos aqui, Senhor. Que o Senhor ajude a igreja, ajuda todo o teu povo, todos os teus filhos. Que o Senhor nos inspire para as coisas corretas e nos tire o ânimo para tudo o que for incorreto. O Senhor nos conduza no caminho, nas veredas direitas.
Aderte nossos pés para andar nos teus caminhos, Senhor. As nossas mãos para a obra do Senhor. A nossa mente, nosso pensamento, toda a nossa energia, toda a nossa força possa ser canalizada para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Livra-nos de todas as astutas ciladas do inimigo. Que todos possam ser prósperos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem algum ensaio ou não, né? Não veio aviso que não tem. Tem? Tem ensaio com Monte Tiago, Ladaga. Aí agora são 10h20. Com mais 40, 10h60. Quantos minutos nós precisamos para começar a reunião? 30? É muito? 20? Então quando for 10h40, então começaremos a reunião. Então, gente, Deus os recompense por tudo. Deus abençoe nossos irmãos que participaram pela internet. Estamos aqui na rua Aracaju, número 2575, setor 3, Ariquemes. Eu não despedi ainda não, viu? Ei, eu não despedi ainda não. Tem gente que está com a pressa de acessar o WhatsApp. Espera um pouquinho, há menos pessoas que precisam sair. Vamos esperar um pouquinho. Eu sei que eu passei da hora, mas tem hora que a gente passa mesmo. Isso, espera um pouquinho. Aí, então deixa eu terminar aqui. Que a gente fala naquele tom que já está mandando sair, mas é o mau hábito da gente, né? É o mau hábito da gente, é a falta de sabedoria da gente, né? Mas então tá, meus irmãos, Deus os abençoe. Eu vou falar assim: Deus os abençoe, Deus os recompense por tudo. Sempre lembre de nós em oração, né? Como diz o irmão Brana Santos, orem por mim. Deus recompense por todas as vossas dádivas, vos dê as forças, vos dê as prosperidade material, espiritual, todos os sentidos da vida. E à noite, se nos pertencer, às 18 horas aqui, com o culto da Santa Ceia do Senhor. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem quiser ficar um pouquinho, fica à vontade. Quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia